Vamos falar agora de um assunto importante. Após o divórcio ou viuvez, às vezes o adulto sente dificuldade de fazer o filho aceitar um novo relacionamento. E acredite, isso é mais comum do que a gente imagina. O ideal é que as crianças e os jovens entendam que a viuvez ou a separação, não significa o fim da vida amorosa, mas como os pais devem agir, como os filhos devem agir também. Vamos conversar sobre o assunto com a psicóloga Ana Carla Gameleira, está aqui com a gente. Primeiro, eu acho que um dos grandes problemas é como esse pai vai falar com os filhos. Deve ser um momento difícil para esse pai de saber exatamente de que forma vai falar isso, né, Ana? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Gilvan. Bom dia, Sofia. De fato, é um assunto delicado de se trazer para a família, mas não precisa ser tão complicado como muitas vezes algumas pessoas acham que é. Acredito que trazer sutilmente essa pessoa nova, para o dia a dia dessa criança ou adolescente é o ideal. E sempre estar conversando bastante, trazendo todos esses pontos de vista, falando que essa nova pessoa não vai substituir de forma alguma o outro cônjuge, seja o pai falecido ou pai ou mãe divorciado, E entender bem que cada um tem o seu papel. Então, eu acho que também é importante a gente ter cuidado a trazer essa pessoa para não ter muita pressa, respeitando o tempo das crianças e dos adolescentes. Principalmente nos casos de viuvez, é importante explicar para os filhos que a viuvez não é necessariamente o fim da vida amorosa daquele pai ou daquela mãe, Exatamente, A viuvez não é o fim da vida amorosa, então as pessoas sempre podem recomeçar. E não significa que um novo relacionamento vai deixar de lado tudo que foi vivido com a outra pessoa. Na verdade, sempre honrar o legado daquela outra pessoa e deixar muito claro que o espaço que ela teve foi importante e relevante, que essa outra pessoa não vem para substituir, e sim para somar, para ser uma parceria, uma nova companhia para esse viúvo ou viúva. Eu acho que trazer essa nova pessoa muito aos poucos para esses filhos é muito importante. O fato que eu acho relevante é os adultos sempre lembrarem que eles que precisam ter essa postura de mais paciência, de acolhimento, lembrar de fato quem é o adulto da relação e não exigir da criança ou do adolescente que apenas tolere ou você tem que aceitar porque eu sou seu pai ou sua mãe. Então, lembrar que eles têm sentimentos, que eles também podem estar sofrendo, que eles também podem estar de luto, seja pela pessoa que faleceu ou pelo divórcio, porque o divórcio também pode gerar um luto, na mudança dessa estrutura familiar. E ter muita paciência, ao trazer essa pessoa sutilmente para a nova rotina. Eu acho que é muito importante não trazer forçadamente uma convivência diária, sem preparar esses filhos e também não ser algo abrupto, para não chocar muito com essas rotinas. E a gente está falando de criança, mas a gente está falando também de filhos adolescentes, às vezes até adultos, que tem que ter essa explicação, a forma que vai se falar sobre isso. E tem um componente, a gente está falando muito sobre o componente emocional, que mexe muito com isso, claro. Mas muitas vezes tem um componente financeiro também, está chegando uma nova pessoa, é uma nova pessoa que vai repartir os bens, pode ser um aproveitador, uma aproveitadora, e às vezes não é isso, é necessário deixar bem claro que a vida continua, Ana? Verdade, Gilvan. Acho que quando os filhos têm mais consciência sobre essa questão de poder aquisitivo, dos bens da família e chega uma nova pessoa, esse medo pode surgir. Por isso que eu acho que é muito importante essa família se manter unida, esse viúvo ou essa viúva no caso, conversar bastante com esses filhos, eles escutarem em conjunto, porque de fato, assim, os direitos dos filhos sempre vão ter que ser garantidos e assegurados, sobre essas partilhas de bens. Então, para evitar esses tipos de conflito, eu acho que é sempre importante ter muito diálogo, para tudo ficar muito bem determinado e esses limites bem pré-estabelecidos, para não ter esse mal entendido de nenhum lado, E essa pessoa nova que está chegando, também ter cautela, Saber que ela também está chegando num espaço que já existia antes dela existir nessa família, nesse núcleo familiar. Então, essa pessoa nova que está chegando precisa também se esforçar para conquistar esses parentes, essa família, mostrar realmente suas intenções. Aquilo que eu falei, quem está chegando e quem está querendo produzir essa mudança é que precisa de fato ter mais paciência com quem está recebendo essas novidades, Então, muito diálogo, muita conversa e principalmente estabelecer esses limites. E Ana, quando se é adolescente, essa introdução de um novo namorado,
pessoa nova que está chegando precisa também se esforçar para conquistar esses parentes, essa família, mostrar realmente suas intenções. Aquilo que eu falei, né? Quem está chegando e quem está querendo produzir essa mudança é que precisa de fato ter mais paciência com quem está recebendo essas novidades, né? Então, muito diálogo, muita conversa e principalmente estabelecer esses limites. E Ana, quando se é adolescente, essa introdução de um novo namorado, de uma nova pessoa, é mais difícil? Às vezes pode ser sim mais difícil, Sofia, justamente por conta da fase, né? A gente sabe que a adolescência é cheia de hormônios, de mudanças, de novidades e os adolescentes por si só acabam sendo mais desafiadores por ser uma fase em si mais desafiadora. Então, ainda mais paciência e não forçar, né? Eu acho que a gente não deve ter aquela ideia que tem que empurrar goela abaixo, digamos assim, esse novo parceiro, que você tem que aceitar porque eu sou seu pai ou sua mãe. Eu acho que compreender esse sentimento, entender o porquê dessa dificuldade de aceitar a nova pessoa e tentar ir desconstruindo todos esses medos, esses anseios e deixar muito claro que o amor ali naquela família sempre existiu e principalmente honrando o legado da pessoa que se foi ou do cônjuge que não convive mais com o divórcio no núcleo familiar. Acho que a gente está falando, e de forma correta, é como é que esse pai, como é que essa mãe deve introduzir essa pessoa no ambiente familiar, de que forma ela deve falar. Mas eu queria que você falasse agora para os filhos que estão nos assistindo agora, a compreensão que eles devem ter em relação a esse adulto, que é necessário uma compreensão, né? É um fato novo, é um quadro novo que se desenha, é uma família a mais, é uma pessoa a mais nessa família, que até então tinham pessoas bem definidas, é uma pessoa nova. É importante que essas pessoas tenham consciência, esses filhos também, né, Ana? Verdade, principalmente quando a gente fala de filhos adultos, né? Quando a gente pensa em crianças e adolescentes, eu sei que é mais difícil a gente exigir que eles tenham toda essa maturidade de compreensão. Por isso que eu acho que os adultos que precisam fazer mais esse movimento de acolher os mais novos. Mas quando a gente fala de filhos mais velhos, a gente precisa compreender que do mesmo modo que esses filhos adultos precisam ser felizes e construir suas vidas, seus pais também. E que independente se uma relação afetiva, amorosa não deu certo, não significa que não existe respeito ao legado da outra pessoa que passou antes nessa família. Então, eu acho que é muito importante também os filhos compreenderem que seus pais merecem, podem ter uma segunda chance, né, na vida amorosa e, quem sabe, assim, ser muito felizes também. Claro que quando envolve traições ou coisas assim, fica muito mais difícil para os filhos aceitarem. Por isso que eu sempre trago a importância do diálogo, da compreensão e da paciência desse novo casal que se formou, de passar essas informações e, principalmente, de envolver esses filhos, né, nessa relação, não distanciá-los, trazê-los cada vez mais para perto, para de fato eles mergulharem, compreenderem como está sendo formada aquela nova relação e como pode agregar para essa família, afetivamente falando. E numa situação extrema, olha, Ana, já tentei de tudo, meu filho não aceita de jeito nenhum, o que eu posso fazer? Porque muitos relatos revelam que as pessoas acabam não querendo mais se envolver, não querendo mais buscar um novo namorado, um novo parceiro, justamente pela dificuldade que vai ser esse processo. E às vezes o filho acaba ainda atrapalhando, fazendo questão ali de intervir de forma negativa. O que a gente pode fazer nessa situação? Eu acho que a gente precisa compreender o motivo pelo qual esse filho está de fato rejeitando essa nova pessoa, essa nova relação. Porque pode variar, né? Cada um pode ter preocupações e anseios diferentes. E a partir do medo e do anseio que cada filho tem, esse pai e esse novo casal, conversar com ele, deixar cada vez ele mais seguro e tranquilo sobre essas preocupações. Então, eu acho que não tem uma regra mágica, mas eu acho que o diálogo sempre vai ajudar, principalmente focando em cada situação, problema. Então, se eu tenho medo em relação ao financeiro, então vamos delimitar aqui todos esses limites em relação ao financeiro para essa pessoa se sentir segura, né? Para eu me sentir segura enquanto filho nessa relação e o pai também. Se eu tenho medo que essa pessoa magoe meu pai ou se são ciúmes, então eu acho que esse novo casal precisa conversar com esses filhos e deixar muito claro, né, esses limites também. E eu acho que sempre o diálogo vai ser a melhor saída entre as famílias, né? A gente entender que cada pessoa tem o seu tempo também de digerir essas novidades, porque não mexe apenas com o casal, e sim com todo o núcleo familiar, né, que estava acostumado a ter outra pessoa ali no dia a dia. Então a gente precisa ter muita paciência, empatia e amor.
Ana, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua presença, esclarecimentos aí, né, nesse momento, que é um momento, como eu falei no começo da entrevista, mais comum do que o que a gente pensa, né? É um momento que está presente na vida de várias famílias. Muito obrigado, viu? Bom dia para você. Muito obrigada também. Bom dia para vocês. Bom dia.